Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo ele é um autor brasileiro que nasceu em São José do Maranhão em 14 de abril de 1857. As suas obras principais são O Mulato, Caso de Pensão e O Cortiço. O Cortiço ele foi publicado em 1890, então ele conta a história principal do João Romão e ele é retratado como um personagem muito ambicioso que está fazendo de tudo para enriquecer. E o seu oponente, o comerciante, que ele é honesto, o seu Miranda, ele ganha o título de barão. E aí o João Romão e ele declaram-se praticamente uma guerra, porque ele não suporta a ideia de outra pessoa ter um status social maior que o dele. E aí ele percebe que não basta só ele ter um dinheiro, né, um poder aquisitivo alto, mas ele também precisa ter um título de nobreza para poder se destacar e menosprezar as outras pessoas. Então a história começa bem assim tumultuada. É interessante como o autor, o Aloysio Azevedo, ele personificou o cortiço. Então, logo nos primeiros capítulos, ele fala que o cortiço acordou cedo. Essa expressão que o autor utiliza, ele dá vida a um personagem inanimado, o que é o cortiço, utilizando a personificação. O autor Aloysio Azevedo, ele também utilizou as correntes daquela época, as correntes, principalmente as correntes filosóficas. Uma delas era do Charles Darwin, do determinismo. Então, ele falava que o meio determina o homem. E nessa obra do Cortiço, o Aloysio Azevedo ele explora muito essa corrente da época, porque ele coloca pessoas que teoricamente seriam boas em um ambiente ruim, e ele fala que essas pessoas, ao longo da narrativa, vão se transformando. Uma das personagens que isso acontece de modo claro é a personagem Pombinha, que ela é uma menina toda doce, toda meiga, toda recatada, e quando ela muda para esse cortiço, ao longo da narrativa, nós percebemos uma mudança de caráter, uma mudança muito significativa nessa personagem, né? Inclusive, até o uso dos nomes dos personagens, como Pombinha, a gente imagina uma pessoa inocente, uma pessoa doce, uma pessoa pura, uma pessoa toda meiga. E essa Pombinha, no início da narrativa, ela é bem retratada dessa forma. Porém, ao longo do texto, ao longo da narrativa, várias coisas acontecem com essa personagem e ela sofre mudanças testando a teoria do determinismo, onde o meio ia determinar o homem. Além disso, a gente tem vários conflitos ocasionados nesse cortiço, principalmente entre o João Romão e o Miranda, pelo fato da questão da posição social. É muito interessante essa narrativa, principalmente a construção dos personagens. O Aloysio Azevedo ele não se preocupou não somente em contar a história de um cortiço qualquer. Ele criou personagens muito bem construídos que ao longo da narrativa vão te convencendo e vão mostrando traços de personalidade que até então estavam ocultos nesse começo da narrativa. É muito interessante. Além disso, nessa época onde foi escrito, no Rio de Janeiro, era muito comum, em 1890, a popularização dos cortiços. Então, muitas pessoas de baixa renda moravam nesses cortiços e o autor ele se utilizou muito bem do contexto daquela época para criar essa obra aclamada nos dias de hoje. Tem muitas partes do cortiço que faz você pensar realmente o quanto você conhece dos seus vizinhos, o quanto você pode confiar nesses personagens. A minha dica, se você nunca leu esse livro, é não confie em nenhum personagem, porque ao longo da narrativa eles vão mostrando várias faces de personalidade que talvez você nunca tenha imaginado que isso fosse possível. Eu não posso falar muito sobre esses personagens para não dar spoiler, porque é interessante que você leia, que você preste atenção, que você formule hipóteses de personalidade, que você ache que conhece bem os personagens, os protagonistas aqui da história, mas que no final você acaba tendo surpresas com muitos deles. Bom, pessoal, esse foi o livro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu o Cortiço, deixa aqui embaixo as impressões que você teve, principalmente da história do João Romão com Miranda. Conta pra mim o que você achou dessa história, o que você achou do desfecho desses protagonistas. E se você ainda não leu e está curioso, vale muito a pena. É um livro que ainda é pedido nos vestibulares, então se você está em época de vestibular, está prestando faculdade, é interessante que você leia e se aprofunde nessa história.
Bom, pessoal, a resenha de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim você também me ajuda na divulgação do meu trabalho. Um super beijo e até o próximo vídeo!